O Brasil é um velho guerreiro combativo que desde o berço nunca descansou. Hoje, juntamente com o mundo, enfrentamos uma pandemia que para a ONU tem sido o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Mas por aqui o vírus tem sido coadjuvante para a instabilidade política e institucional instalada na nossa república. Para você que nasceu nos anos 2000, pode ser que esteja surpreso, mas se você tem por volta de 500 anos, já deve ter percebido uma coisa: o Brasil nunca teve paz. Em terras tupiniquins, a instabilidade parece ser a regra. Para entender isso, nem precisamos ir tão longe, basta analisar a história da nossa república. E nesse vídeo, você vai se surpreender com a quantidade e recorrentes crises que estamos enfrentando desde a proclamação da república com os nossos governantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho e se você achar interessante, se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações semanais. Direto ao assunto, o tema é crise no Brasil. Observe aqui embaixo, na linha do tempo, o ano é 1889. A república é proclamada através de um golpe militar. E temos como primeiro presidente da história republicana brasileira o Marechal Deodoro da Fonseca. Autoritário e com manias absolutistas, Deodoro perseguiu opositores e até mandou fechar o Congresso Nacional. Uma revolta foi instaurada pela Marinha, a revolta da Armada, e o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia. Quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto, igualmente autoritário, e acaba enfrentando em seu governo novas revoltas, como a segunda revolta da Armada. Mas consegue terminar o mandato e passar a presidência a um civil, Prudente de Moraes. É agora que se inicia no Brasil um período que ficou conhecido como República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. Durante esse período, o Brasil estava nas mãos de duas grandes elites, a cafeicultora de São Paulo e a agropecuarista de Minas. Ambas se revezavam na presidência com eleições fraudadas, ameaças, perseguições. É a tal da política do café com leite, que usavam do poder econômico para se perpetuarem no governo. Em 1922, com a gripe espanhola fazendo vítimas em todo o mundo, por aqui estávamos no governo de Arthur Bernardes e no meio de uma revolta militar, que ficou conhecida como tenentismo. Os revoltosos militares estavam descontentes com a situação política no Brasil. O movimento se estendeu até 1927 e terminou com revoltosos mortos e outros exilados. 2 anos depois, em 1929, a crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York afetou diretamente o Brasil, já que os Estados Unidos interromperam a compra do nosso café. Mas isso aqui é Brasil, né? E uma crise só pode ser completa se envolver os nossos políticos. 1930 era um ano de eleições. De um lado, o candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz, o advogado e fazendeiro Júlio Prestes. Do outro lado, o também advogado e militar Getúlio Vargas, que perde as eleições. Mas quem assume a presidência, adivinha quem? Getúlio Vargas. O Brasil amargava mais um golpe militar. Vargas vai ficar por 15 anos no governo em um período que ficou conhecido como a Era Vargas. E para quem acha que tivemos um governo estável, em 1937, quando chegou a hora de passar a presidência através das eleições, Vargas consegue a proeza de dar um golpe nele mesmo. Já ouviu isso? E o argumento foi o clássico, aquele que até hoje muitos têm coragem de usar. Vargas afirmava que existia um documento em que comunistas iriam incendiar as igrejas, acabar com as famílias, destruir o país. Era o famoso Plano Cohen. Com isso, uma ditadura é instalada no Brasil com o nome de Estado Novo e só termina em 1945 com a renúncia de Getúlio Vargas. É que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados contra o nazifascismo. Então, não fazia muito sentido esse mesmo país manter uma ditadura, que por definição já é antidemocrática. Em um governo só, experimentamos um golpe, um autogolpe, uma ditadura e uma renúncia. Mas não para por aí. O Brasil experimenta um leve período democrático que se inicia em 1946 com uma nova Constituição, um novo presidente, o general Eurico Gaspar Dutra, mas na eleição seguinte, adivinha quem volta? Getúlio de novo. Dessa vez, em um governo democrático, ele não suporta a pressão política e econômica e antes de terminar seu mandato, comete suicídio atirando contra o próprio peito. O Brasil fica de luto, mas em 55 escolhe Juscelino Kubitschek para presidente. Esse período vai ficar conhecido como os anos dourados do Brasil.
Uma nova capital foi construída, né? Um investimento maciço de capital estrangeiro trouxe ares de modernidade aqui para a terrinha. No entanto, o Brasil entrava de cabeça na maior dívida internacional de sua história, além do aumento da desigualdade social que batia números recordes. Para resolver esse problema, nós elegemos Jânio Quadros em 1960, que prometia em suas campanhas varrer a corrupção da política. Ele renunciou em pouco mais de 7 meses de governo. Em seu lugar, ficou João Goulart, que governou o país de 61 a 64, quando foi derrubado pelos militares. Motivos? Vou dar 2 segundos para vocês chutarem o argumento que foi usado. De novo, os comunistas estariam querendo controlar o país. Foram 21 anos de ditadura militar. Nosso guerreiro Brasil assistia em prantos à perseguição política, o sumiço de opositores, o exílio de seus filhos natos e a mordaça na boca da imprensa, que é a principal característica dos governos ditatoriais. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca! Em 1984, tivemos uma sacudida no país, com o povo indo às ruas exigir o voto direto para presidente da República. A famosa manifestação que ficou conhecida como Diretas Já. A emenda que previa eleições diretas não passou no Congresso, mas pelo menos um governo civil assumiu a partir de 1985. 3 anos depois, em 88, o Brasil dá uma respirada com a promulgação da Constituição Cidadã, prevendo uma série de direitos fundamentais, em torno de um princípio que até hoje nos enche de orgulho: a dignidade da pessoa humana. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Mas não demorou muito, tá? A eleição seguinte elegeu Fernando Collor, que sofreu impeachment no 2º ano de mandato. Em seu lugar ficou Itamar Franco, que, para resolver nossa situação econômica, lançou o Plano Real, através do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso vai ganhar notoriedade e acaba sendo eleito em 1994. FHC fica 8 anos no governo com o desafio de resolver a situação econômica do Brasil, que ainda amargava as consequências do período militar. Ele entrega o país em 2003 para Luiz Inácio Lula da Silva, com a inflação em mais de 12% e com cerca de 300 mortes por dia de brasileiros que não tinham o que comer. Lula também fica por 8 anos no governo. Resolve o problema da fome, mas estoura em seu governo inúmeras denúncias de corrupção. Mesmo com vários dos seus aliados sendo condenados e presos, Lula consegue terminar o governo e seu partido elege a primeira mulher para a presidência da República Brasileira em 2010, Dilma Rousseff. Dilma termina o primeiro mandato, consegue se reeleger em 2014, mas seu governo não consegue suportar a crise econômica, as manifestações diárias, a falta de aliança no Congresso. Um processo de impeachment é aberto e Dilma sucumbe no ano de 2015. Michel Temer, seu vice, termina o mandato. Em 2018, o Brasil elege Jair Messias Bolsonaro, deputado há quase 30 anos, que se elegeu com a promessa de fazer uma nova política, sem viés ideológico. Hoje, estamos em meio a uma crise sanitária por conta do coronavírus, classificada pela OMS como pandemia, que ceifa a vida de mais de 1.000 brasileiros por dia. Sem estratégia de ações, o governo brasileiro bate cabeça, se opondo às práticas adotadas em todo o mundo para conter a doença. Em pleno século XXI, o presidente da República trata a ciência como uma espécie de ideologia criada para derrubar seu governo. Enquanto isso, nosso velho guerreiro, combativo e incansável Brasil vai amargando mais uma decepção, mais uma crise, o que nos leva à velha pergunta: até quando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações semanais. Se puder, fique em casa. Se não puder, proteja-se, porque esse vírus, ele não tem ideologia.